Bom dia, bom dia, bom dia para essa terça-feira geladinha, gostosa aqui em Chapecó. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar um pouco sobre autorresponsabilidade, entender um pouco dos nossos comportamentos, analisar o quanto muitas vezes nos tornamos vítimas da situação ou o quanto muitas vezes somos protagonistas da nossa história. Nilva, bom dia, seja bem-vinda! O quanto realmente assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, pelos resultados da nossa vida, o quanto realmente observamos as coisas de uma forma diferente, externa, e conseguimos analisar e tomar boas escolhas, né? Então eu vou contar uma história para vocês do Carlos hoje, que é uma pessoa real, tá? Não é fictício, é um caso de vida real. E uma pessoa que muitas vezes que ele soube enxergar realmente o resultado da vida dele, o plantio que ele tinha feito. Muitas vezes nós colocamos realmente a responsabilidade da nossa vida na mão das pessoas. Bom dia, mãezinha, seja bem-vinda! A responsabilidade da nossa vida na mão das pessoas. Muitas vezes nós não percebemos o quão nós somos responsáveis, o quanto nós somos responsáveis por aquilo que a gente tem colhido. Bom dia, Camila, bom dia, seja bem-vinda! Então, eu vou contar uma história para vocês do Carlos, mas antes de falar do Carlos, né, uma pessoa que se deu muito bem na vida, mas ele fez algumas escolhas, tá? E é bacana pensar sobre isso porque muitas vezes a gente acha que a situação é ruim, mas se comporta como aquela situação. Não consegue sair para enxergar as perspectivas, as possibilidades que aquela situação nos traz, certo? Então, para a gente começar, eu quero falar para vocês de 6 leis. 6 leis que para mim fazem muito sentido, como eu sempre falo, tudo que eu trago aqui para vocês, antes eu reflito, eu analiso, eu estudo de novo, e são temas e assuntos que já fazem sentido na minha vida, que já mexem comigo, que já trouxeram muita mudança para minha vida. Então, é bacana porque toda vez que a gente vai ler e estudar, a gente aprende sobre isso de novo, né? Fábio, querida! Fábio e os nossos bebês, né, Fábio? Lise, querida, Julie, amada. Vamos lá, então. Presta atenção aí, se você puder pegar papel e caneta para anotar, né, pontos-chave, fichas que caem, sempre faz muito sentido porque é uma autoanálise. Quando a gente escreve, a gente faz conexões neurais. E sempre é importante ter aí uma frase-chave, algo que vai fazer sentido para você. Então, para pensar um pouquinho aí sobre essas leis. Eu não vou entrar em detalhes nelas, até porque teríamos que ter um tempo maior, tá? Isso é tema para uma próxima live, mas a partir dela eu vou contar a história do Carlos para vocês pensarem aqui comigo um pouquinho sobre as suas vidas, para mim pensar sobre a minha também. Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Por que essas leis, Idiane? Essas leis fazem parte da minha história. Já faz uns 5 anos. Deixa eu ler pra você ver o dia que eu li. Eu comprei esse livro dia 15 de dezembro de 2017 em Florianópolis. E foi um tapa na cara. Foi um soco no estômago tão grande. Eu demorei alguns meses pra digerir isso, gente. Não foi algo assim que mudou. Então, se pra ti incomodar, se pra ti não fizer tanto sentido, tá tudo bem, tá? Pra mim demorou um tempo pra cair fichas, porque eu era uma vítima. Eu era uma pessoa que
achava que o mundo estava contra mim. Eu era uma pessoa que esperava muito das pessoas, das coisas. Eu não tomava as minhas atitudes. Eu não tinha os resultados que eu queria porque eu não fazia. Por isso que eu tô trazendo isso pra vocês. E não que hoje eu tenha, assim, domínio sobre essas leis. De forma alguma. Eu treino todos os dias, tá? Tem muitos e muitos e muitos momentos da minha vida que eu tenho que parar pra pensar e dar um passo pra trás pra pegar impulso. Porque não é fácil você não criticar. Não é fácil você não reclamar. Não é fácil você não se fazer de vítima. Ficar justificando. Ah, por causa disso, porque não deu tempo, por causa daquilo. Não é fácil você não julgar as pessoas. Não é algo simples. Mas é um treino e uma reflexão constantes. É muito mais fácil fazer tudo isso que eu tô falando. É muito mais fácil ser vítima. É muito mais fácil culpar o chefe. É muito mais fácil culpar o sistema. É muito mais fácil julgar as pessoas por aquela cena, por aquele momento, por aquela situação. É muito mais fácil criticar. É muito mais fácil reclamar. E eu não sei se dessas todas aqui, ainda hoje, a que eu mais faço é reclamar. E às vezes eu me pego inconsciente das reclamações. E se fizer sentido pra você agora isso, pega pra você. Dói, sabe? Dói. Porque às vezes a gente paga. Às vezes não, a gente paga pelos nossos próprios atos. E nem se percebe. Quanto mais consciência você tem, mais você precisa ter autorresponsabilidade. Mas nem sempre a gente tem essa consciência. Eu não faz muitos dias que eu cheguei em casa de viagem e eu fiz 3 reclamações e eu nem tinha percebido. E quem me falou isso foi o Valdecir. Reclamar, culpar, responsabilizar, criticar, justificar, se fazer de vítima, julgar. Todos nós fazemos isso. Eu e vocês, não é verdade? Ou não? Atira a primeira pedra aí. Fala pra mim se você não faz isso. E o quanto nós precisamos diariamente, constantemente estar de sobreaviso, conscientes para não repetir. Como é desafiador. Somos seres humanos, estamos em constante evolução. Estamos sempre nessa busca pelo desenvolvimento. Então eu quero trazer para vocês hoje essa clareza. Porque pessoas autorresponsáveis, pessoas protagonistas das suas vidas, elas se calam muitas vezes, elas dão sugestões, elas buscam soluções, elas se fazem de vencedoras, elas aprendem com os erros e elas julgam a atitude, não a pessoa. Pessoas autorresponsáveis são otimistas, são motivadas, independente das circunstâncias. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nos momentos mais difíceis. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Benhur, sejam bem-vindos. Grazi, Kátia, querida, que saudade de vocês. Sim, gostamos muito de contar histórias e ficar de mimimi. Exatamente, Nilva. Não paramos nunca, né, Cris? É o tempo todo. E caramba, como é difícil. Como é difícil a gente parar e mudar o nosso comportamento. Porque a gente é padrão, a gente tá padronizado. Então, quantas vezes a gente pode parar para pensar um pouco sobre isso, né? Por exemplo, uma pessoa que não tá ganhando o suficiente no seu local de trabalho. Uma pessoa que percebe que não é justo aquilo que ela tá recebendo pelo que ela faz. Mesmo assim ela dá o seu melhor. Mesmo assim ela se dedica. Mesmo assim ela continua sendo produtiva para a organização, porque ela sabe que aquilo é um plantio para ela. Ela está entregando aquilo para a empresa, ela está entregando aquilo para a instituição que ela trabalha, mas ela sabe que isso é dela. É dela, ela vai sair, ela vai levar. Eu sempre brinco com o pessoal quando a gente vai contratar, ou quando a pessoa tá saindo, ou quando a gente tá fazendo um treinamento que as empresas dizem assim, os diretores, mas eu vou investir um monte nessa pessoa e ela vai sair. Claro que ela vai sair. Talvez ela não vá ficar a vida inteira contigo, mas isso é investimento por aquele tempo que você tá aqui. Mas a pessoa que sai, ela leva aquele conhecimento. Aquilo fica com ela. Então, quando uma pessoa
mesmo não estando motivada, mesmo não percebendo perspectivas de crescimento, até encontrar algo melhor, ela vai se dedicando, ela vai investindo. É essa a história do Carlos, que vocês já vão conhecer, né? Mesmo que não seja reconhecido, faz o seu melhor, entrega o seu melhor. Mesmo que as condições sejam as mais adversas possíveis, não sejam interessantes, elas optam por não reclamar, por não criticar, por não culpar as empresas, a empresa, a situação, a economia, a crise, por aquilo que ela está colhendo. O que elas fazem? Pessoas autorresponsáveis buscam em si a solução para os problemas, buscam em si a evolução, buscam em si a melhoria. E se elas não encontram, elas vão buscar os seus objetivos, elas não sentam e reclamam. Porque o que mais tem por aí... Ontem falei no treinamento pro pessoal lá do Santa Rosa, né? O Wilson tá aí, ó. Bahia tá presente também. Sônia, querida, Janice. O que a gente... perdi a linha de pensamento, viu? Fui falar e perdi aqui. A gente se perde às vezes, né? Mas o que mais tem, era isso que eu falei. O que mais temos por aí, 80%, tá? Assustem, pasmem, gente, isso me apavora. 80% da população é medíocre. 80% da população senta, chora, reclama e não faz nada. Nada pra mudar, nada pra evoluir. Só responsabiliza os outros, o mundo, o clima, as pessoas, a casa, o casamento, o filho, a equipe. Não enxerga possibilidades, não se mexe. E Diane, mas o que eu posso fazer? Tu tá aqui agora, se tu tá aqui agora e essa ficha tá caindo pra você, toma uma decisão e age. Eu faço muito isso nos treinamentos. Qual é a ficha que cai? Nas minhas mentorias individuais. O que você aprende com isso? Ai, eu aprendi que não tá bom assim. Tá, e o que você vai fazer com isso? De nada adianta você ter uma ficha, um aprendizado e não fazer nada. Não agir. Não tá bom, o que você tá fazendo pra melhorar? Vai fazer um curso, vai se aprimorar, vai fazer uma mentoria. E Diana, eu não sei por onde começar. Vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Tem pessoas ao teu redor. Vai se informar. Vem conversar comigo, vamos tomar um café? É assim que a gente começa. Eu percebi na minha vida que as coisas não estavam boas. E quando eu li essa coisinha maravilhosa aqui, que é esse livro, a minha vida se transformou. Mas não foi só ler um livro. Foi muito mais. Eu já fiz 4 processos de mentoria individual. Eu faço treinamento todo ano. Eu tô sempre em busca. Claro, é a minha área de atuação. Mas eu tô aqui para despertar em você a responsabilidade e o protagonismo pela sua vida. Pelas atitudes que você não toma. Pelas ações que você deixa de ter. Esperando que os outros façam por você. Eu era assim. A minha mãe me disse um dia, quando eu saí de casa. Mãe, vê se tu lembra disso. Filha, ninguém vai bater na sua porta e vai dizer, vem minha querida trabalhar contigo porque eu gosto muito de você. Ninguém vai bater na minha porta. Ninguém vai chegar pra mim e vai oferecer oportunidades se eu não fizer os momentos. Hoje, graças a Deus, eu já estou sendo convidada sem muito esforço, mas faz 18 anos que eu sou formada. Mas faz só 5. Gente, faz só 5 que as fichas começaram a cair. Só 5. E as pessoas se formam, elas entram num emprego e elas querem amanhã já ter resultados maravilhosos. Mas não fazem nada para evoluir. Não se mexem. Só esperam, criticam, julgam. São vítimas. 80% da população é medíocre. Faz sempre a mesma coisa e quer resultados extraordinários. Não vai conseguir. Não vai. Pessoas autorresponsáveis, mesmo nas circunstâncias, enxergam possibilidades. Se o teu trabalho não tá legal hoje, se aquilo que você faz não tá satisfatório, isso é seu. De repente não é o trabalho, é você. Você que não se encontrou, você que não fez nenhum movimento para entender o que tá acontecendo. Eu entendi em algum momento da minha vida que as coisas não estavam boas, que não estava legal o que estava acontecendo comigo.
E foi um soco no estômago, que nem diz a Marjorie, uma das pessoas que eu fiz mentoria, uma grande amiga minha. Bufo! Soco no estômago, chute na canela, de faltar ar. Por isso que eu demorei pra digerir tudo isso, porque eu achava que que o mundo era bom e que o mundo era ruim e eu era boa. E não é assim. Eu precisei calejar muito pra chegar até aqui hoje e entender que se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer. Que se eu não plantar, ninguém vai plantar por mim. E que a colheita que eu tenho hoje é resultado do que eu plantei ontem, antes de ontem, no passado. E que se eu quero daqui 5 anos, amanhã, daqui semana que vem, colher bons resultados, só eu, preciso levantar. Eu quero viver 100 anos. Mas pra isso eu preciso levantar cedo, me alimentar direito, ir pra academia. Você acha que eu não tinha preguiça ontem? A gente passou o final de semana festando, viajando. Eu tava moída. Você acha que eu tinha vontade de levantar às 5 da manhã? Pra ir pra academia? Mas o que eu enxergo lá na frente, o tempo que eu quero viver, a qualidade que eu quero ter na minha vida, o quanto eu quero desfrutar de bons momentos. E pra mim, desfrutar de momentos como esse final de semana, eu preciso trabalhar, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, eu preciso ler, eu preciso fazer curso, eu preciso mais. Eu preciso fazer a minha parte. Ninguém vai fazer exercício por mim. Ninguém vai se alimentar direito. Ninguém vai estudar por mim. Ninguém vai levantar cedo. Sou eu. E não é ser egoísta. É ter atitude para você fazer boas colheitas. Então eu quero contar para vocês agora a história do Carlos. Tá? O Carlos, um gerente de vendas. Bom dia pra quem tá entrando, Fábio. Isso aí, eu acho incrível. Eu amo assim, ó, tem vários treinamentos que eu já fiz sobre autorresponsabilidade. E assim, gente, realmente mexe com as pessoas. Não é fácil de digerir, mas quando você assume, é a chave. Eu digo pra vocês porque pra mim foi. Pode ser que pra você também seja, tá? É a chave. Assumir o protagonismo sobre sua vida. Entender que ninguém vai fazer por ti o que você precisa fazer. Ninguém. Tá? Eu posso até ser indicado para uma empresa, eu posso até ser indicado para uma entrevista, eu posso até ser indicada para fazer algo. Mas eu só vou permanecer se eu fizer o que tem que ser feito. Se eu pagar o preço, se eu me dedicar e me esforçar. E ainda existem riscos de não dar certo. Mas enquanto eu estiver lá, eu vou fazer o meu melhor. Então presta atenção aí na história do Carlos, tá? Que é um gerente de grandes lojas, é um dos gerentes de loja varejista aqui do Brasil, tá? E a história dele é a seguinte. Eu era um gerente de uma das lojas de moda masculina de um grupo local. E tudo ia muito bem. Até o dia em que o supervisor das lojas pediu demissão e foi substituído por outra pessoa da empresa. Logo ao entrar, o novato anunciou que os gerentes que eram amigos do antigo supervisor seriam todos substituídos. E assim foi. Aos poucos, ele foi trocando os amigos do ex-supervisor até que chegou a minha vez. Após muita perseguição, Carlos foi demitido. E as pessoas ao redor ficavam espantadas com a sua atitude. Não havia nele raiva, muito menos sentimento de revanche. Se esta empresa não reconhecia todo o meu trabalho e os resultados gerados por mim, é porque aqui não é o meu lugar. É porque existe um lugar melhor para mim, dizia ele. E não seria buscando culpados e criticando o supervisor que ele continuaria crescendo. O que para muitos significaria um problema, para ele foi uma oportunidade. Assim, menos de um mês após ser demitido, o supervisor de um grande grupo calçadista soube da história de Carlos e sua postura madura e impecável e o contratou para gerenciar uma de suas lojas. Isso aconteceu há 10 anos. E há 10 anos trabalho neste grupo, onde sou muito mais feliz pessoal e profissionalmente. Minha primeira loja aqui tinha 12 vendedores. E a atual hoje tem uma equipe de 90 pessoas. Nunca parei de crescer. Hoje sou valorizado de verdade, concluiu Carlos. E certamente foi a atitude dele, de autorresponsabilidade, que proporcionou para ele essa conquista, né? Então, pessoas autorresponsáveis agem de forma ativa, né? Vivem em primeira pessoa, são eternos aprendizes.
Carlos poderia ter dito, mas que saco, porque é culpa do grupo calçadista que foi vendido, porque é culpa do meu gerente. Não, ele assumiu uma postura autorresponsável. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter, esbravejado, ia adiantar alguma coisa? Ele manteve a postura, ele manteve-se fazendo o que tinha que ser feito. E ele sabia que a hora dele ia chegar. E pela forma dele agir, pela postura dele, pelo que ele manteve, porque foi o comportamento dele que gerou essa repercussão de quem ele é. E isso gerou o quê? Um novo trabalho, muito melhor. A gente vê por aí muitos vendedores, muitos líderes, muitos gerentes, gestores reclamando das empresas, dos preços, dos produtos, dos chefes. Porém, eles não conseguem enxergar as possibilidades. O que mais eu posso fazer? Como eu posso fazer diferente? Aonde mais eu não atuei? Aonde eu não vi possibilidades? O que eu não estou enxergando? Pessoas autorresponsáveis têm atitude, fazem a diferença, se mexem e entendem que são os únicos responsáveis pela vida que levam. E essas pessoas entendem que só elas podem mudar o que não tá bom. Melhorar aquilo que já é bom. Como Carlos, que teve a coragem de se manter calmo, a ousadia de acreditar naquilo que ele fazia, com certeza ele era uma boa pessoa, né? Poderia não ser também, poderia ser o contrário, né? E ele teria que pagar talvez um preço muito mais alto. Talvez uma pessoa mais madura, não tem mais dados sobre ele, mas eu imagino que uma pessoa um pouco mais madura, com visão de futuro, que conseguiu enxergar ali. Teve um problema, sim, né? Ele foi demitido por uma mudança que ocorreu. Mas nem assim, por isso ele ficou reclamando da situação, ficou buscando culpados. Ele se manteve ali, né? E com certeza ele foi buscar algum trabalho ou ficaram sabendo do trabalho dele. Então, gente, colheita e plantio. Tudo que você colhe, você planta. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você colhe, você plantou em algum momento. Desculpem a falha aí. E hoje, eu sou fruto das minhas escolhas. Você é fruto das suas escolhas. Hoje, tudo o que vem pra mim é por algo que eu plantei. De bom ou de ruim. De atitudes positivas ou negativas, tudo gera um resultado. Isso é física, né? Ação gera reação. Então, se você não agir, você não vai ter resultados, vai ter aqueles mesmos. Agora, se você agir, se você se comportar diferente, se você buscar consciência dos teus comportamentos, se você entender aonde que estão os padrões que estão te limitando, se você entender as crenças que te impedem de ser uma pessoa melhor, um profissional mais desenvolvido, mais coerente. E nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de alguém. Ontem eu fiz uma mentoria, eu ganhei um presente. Gente, eu tô tão próspera e tão abundante que eu tenho ganhado sorteios, tenho ganhado coisas. E ontem eu fui sorteada e recebi uma mentoria de 1 hora. Gente, que incrível! Que incrível! Quando a gente acha que não tem mais nada pra trabalhar, tem um monte de coisa sempre, né? Surgem novas coisas, novas oportunidades. E eu fui presenteada pela Cássia, uma colega que eu conheci nas Emílias faz menos de um mês. E eu assisti uma live dela e ela tava fazendo um sorteio de mentorias e eu ganhei. E ontem eu tive um insight tão grande, uma virada de chave tão grande em questão de 1 hora. E às vezes a gente não tira um tempo pra nós. A gente pensa que investir na gente não vale a pena. Ou a gente compra coisas caras, acha que só o externo, né, é necessário. Não, é daqui pra dentro. É me conhecendo melhor, é buscando oportunidades, é me desenvolvendo, é assistindo uma live, é lendo um livro, é colocando em prática aquele livro, é fazendo uma mentoria. Quanta chave a gente pode virar? Quanta crença limitante nós temos que nos impedem de ir pra frente? E daí não adianta sentar e reclamar. Só que muitas vezes a gente precisa desse auxílio para enxergar aquilo que não tá visível aos nossos olhos. Para enxergar aquilo que não tá tão claro. E tem muita coisa obscura. Tem muita coisa escondida que a gente não sabe sobre nós mesmos. Mas depois que tu aprende, depois que você começa a se desenvolver, depois que você faz um curso, um treinamento, você começa... Cara do céu, é assim, ó. Sabe, como se você tirasse vendas dos teus olhos. E essas vendas fazem você enxergar as coisas com mais clareza.
fazem você se comportar diferente. E ainda assim, nós voltamos muitas vezes um passo para trás. Voltamos a reclamar, voltamos a buscar culpados, voltamos a ser vítimas. Quantas vezes? É um processo constante. É um processo que não para. Depois que você descobre, você começa a entender, você começa a se conhecer melhor e tu pensa, puxa vida, aonde está a minha responsabilidade? É a pergunta que eu sempre faço. Qual é a minha responsabilidade nisso? Por que chegou nesse ponto? Às vezes eu não tenho consciência e eu ajo por impulso também. Eu perco a minha autorresponsabilidade. E aí eu volto para trás, respiro fundo e vamos começar de novo. Mas não é um começar do zero, porque tem uma caminhada por trás, já tem uma experiência. E a gente vai ficando mais maduro, a gente vai enxergando as possibilidades, como o Carlos, né? Eu também fui demitida do SESI em 2000 e... acho que faz 4 anos já, 3, 4 anos. Foi uma mudança de sistema, foi uma mudança de governo e eu levei um susto, eu nunca tinha sido demitida, foi um baque pra mim. E naquele momento eu chorei, né? Eu pensei, poxa vida, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas alguns dias depois eu entendi, puxa vida, eu sou autorresponsável. Eu fui demitida não por irresponsabilidade minha. E como o Carlos, um mês depois eu fui chamada para prestar serviço para eles. Porque não era incompetência minha. Foi uma mudança de sistema, foi um sistema, como é que chama? O nosso setor foi extinguido. Eu realmente tinha plantado muita coisa boa. E um mês depois eles me chamaram de volta para ser prestadora de serviço. Até hoje eles me chamam para fazer, né, trabalhos, treinamentos. Por quê? O meu trabalho era bom. Eu fiz um plantio e a colheita veio como o Carlos. E você também pode ter passado por isso já. Então pensa um pouco nas tuas atitudes. Pensa se essas leis fazem sentido para você. Né? Só para revisar aí para quem chegou por último, para quem, né, tá chegando agora depois assiste a live aí gravada e para quem ainda tá aqui comigo. Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar de sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Não é tão simples, mas é possível viver uma vida autorresponsável, sendo protagonista das nossas vidas, tendo atitude de gente madura, de adulto, de vencedor, enxergando as possibilidades, nos problemas, possibilidades, nas dificuldades, oportunidades, para ter uma vida mais saudável, mais próspera e mais abundante. Sim, é possível, eu digo para vocês, é possível. E dessa forma, com muito amor no coração, com muita autorresponsabilidade, com muita reflexão, nós encerramos a live de hoje. Agradecendo a cada um que já passou por aqui, que vai assistir a live gravada, me colocando à disposição de vocês. Se algum dia quiserem tomar um café pra gente conversar sobre isso, fazer uma mentoria, né? Esse é o trabalho que eu desenvolvo. Eu também trago a clareza. E eu tô sempre também buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento. É um processo constante e gostoso que faz a gente ir pra frente, que faz a gente evoluir e enxergar que a vida é incrível, que a vida é maravilhosa, mas que ela depende de mim. Ela depende das minhas ações para que eu colha bons frutos. Só depende de você. Faça o que tem que ser feito. Seja autorresponsável. Assuma a responsabilidade e o protagonismo sobre sua vida. Pega o leme do barco e vai adiante. Certo? Obrigada por estarem aqui. Tenham um dia abençoado, muito feliz e muito próspero. Enxerguem possibilidades na dificuldade. Beijo, obrigada. Até terça. Fiquem com Deus. Obrigada para quem tá entrando agora e até terça que vem, gente. Boa semana.